Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, segunda-feira, 14 horas. Aquele momento para a gente bater um papo sobre projetos, sobre fibra ótica, sobre redes FTTH, enfim, trazer algum assunto que realmente faça sentido para as nossas redes, né? Para a gente, esse mundo do FTTH. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre projeto em si, sobre tipos de projeto. E é um tema que eu acho muito interessante conversar porque muitas vezes a gente não sabe qual projeto nós estamos precisando para o nosso provedor de internet. Muitas vezes a gente contrata um projeto, contrata um projetista, na verdade, acha que vai receber uma coisa e não recebe aquilo que de fato precisa. Então a ideia de hoje é falar sobre os tipos de projetos que existem, que na verdade, do meu ponto de vista, são mais do que 4. Eu cheguei à conclusão que são muito mais do que 4 projetos quando eu estava montando aqui essa aula. Então a gente vai falar sobre esses tipos de projeto, o que tem que ter em cada tipo de projeto e quando você precisa de cada um desses tipos de projeto também. Bom, a aula de hoje então é a nossa aula número 43 e nessa aula eu vou falar sobre 4 tipos de projeto ou os 4 principais tipos de projeto e ao longo da aula a gente vai abrindo e na verdade a gente vai ver que são mais do que 4 tipos. Então eu vou falar sobre cada um deles e para que serve cada um deles. Então, minha preocupação nessa aula aqui é que você entenda a moral, para que serve cada tipo de projeto. E não decorar, projeto é assim ou projeto é assim, não, é para que serve cada tipo de projeto. E eu falo isso porque dependendo da finalidade do projeto, é que a gente sabe as informações que tem que ter lá dentro. Mas eu vou trazer alguns exemplos para a gente discutir na aula de hoje. Bom, o primeiro tipo de projeto que eu quero falar, e na verdade eu quero mostrar um exemplo para você, eu gosto muitas vezes de chamar de pré-projeto, que é nada mais, nada menos do que um esboço, um estudo, análise preliminar, não é o projeto propriamente dito, mas que através com esse raciocínio a gente consegue entender como vai ser a nossa rede. Então eu costumo chamar, na verdade, de pré-projeto, que na verdade é simplesmente isso, a gente olhar para uma área, entender como vai ser a nossa rede, começar a levantar algumas informações para a gente descobrir qual vai ser o investimento necessário nessa rede. Se vai ser uma rede que vai custar 100 mil, 150, 200, 300 mil reais, e tudo isso a gente consegue fazer através de uma análise prévia. Inclusive, essa aula já aconteceu uma aula onde eu mostrei como fazer isso, que foi a aula número 40. Uma aula que a gente pegou uma determinada área, fez um monte de exercício e a gente descobriu quanto custaria para construir a rede naquela área sem fazer projeto. Então, o pré-projeto, a grande sacada dele é essa. Vamos entender um pouquinho melhor o que seria isso, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com você e aí vamos supor o seguinte, vamos supor que o Machado resolveu construir, teve uma ideia no final de semana e resolveu construir uma rede FTTH nessa área aqui dessa cidade, esse retângulo aqui nessa cidade. Beleza. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo não é sair comprando fibra, sair comprando OLT, DIO, não é isso. O primeiro passo é entender como vai ser esse projeto, qual vai ser o tamanho desse projeto. E aí você pode tomar uma decisão muito importante nesse momento, que é o seguinte: você tem condições de fazer essa análise para descobrir como vai ser, ou de repente não é a sua habilidade, digamos assim, fazer esse tipo de estudo, e aí você vai ter que contratar alguém, vai ter que pedir ajuda para alguém para fazer essa análise preliminar. Então, por isso que eu gosto de chamar de pré-projeto, tá? A gente está falando de uma análise preliminar e não do desenho propriamente dito. Mas a ideia seria o seguinte, pegar uma área como esse retângulo aqui, por exemplo, é a área que eu determinei que eu faria um determinado projeto, e entender qual será o comportamento aqui. Por exemplo, nessa área aqui, uma informação muito importante, que é a primeira informação que a gente tem que relacionar, é quantas casas tem nessa região. Por quê? Porque eu sabendo a quantidade de casas e aplicando um negócio chamado taxa de penetração, eu vou conseguir ter uma ideia de qual vai ser o tamanho da minha rede. Por exemplo, vamos supor que nessa área tenha 1000 residências. Beleza. Vamos supor que eu queira adotar uma taxa de penetração de 40%. Ou seja, significa que eu tenho que ter pelo menos 400 portas de atendimento nessa área aqui. Quando eu falo 400 portas ou 400 HP, Home Pass, eu
eu estou falando 400 saídas de caixa CTOs para fazer o atendimento. Então, essa é a informação primordial, extremamente necessária. Tamanho da área, quantas residências. Por quê? Porque olha só, vamos fazer uma continha, deixa eu puxar uma calculadora aqui agora. Aqui, vamos puxar a calculadora. Eu já sei que eu tenho 400 residências, beleza. Eu posso analisar a área e definir também qual que é o tipo de CTO, o tipo de splitter que eu acho que eu vou utilizar. Então vamos supor que eu fosse utilizar splitters de 1 para 16, eu teria 400 portas, dividido por 16, eu teria mais ou menos 25 CTOs de 1 para 16. Legal, se eu tenho 25 CTOs de 1 para 16 e eu vou fazer um projeto onde eu vou colocar 4 CTOs de 1 para 16 por ramal, fazendo 64 clientes por porta-pom, então eu já sei que mais ou menos eu vou utilizar 6,25, eu vou utilizar 7 portas-pom para fazer o atendimento. Ou seja, eu comecei a entender que eu preciso mais ou menos 25 CTOs de 1 para 16, eu preciso de uma OLT com 8 portas-pom para construir essa rede aqui, e aí eu vou montando um esboço de quanto mais ou menos vai custar. E o pré-projeto ele serve para isso, serve também para a gente entender como vai ser a distribuição, se tem de repente uma ampliação futura e a gente vai deixar uma reserva, como por exemplo essa outra área verde que está aqui embaixo. Tá? Mas à medida que a gente vai montando o pré-projeto, o grande objetivo é chegar nessa planilha aqui. Para mim, o grande objetivo do pré-projeto é a gente descobrir quanto mais ou menos vai custar a rede. Mais ou menos R$86 mil. Legal. Olha que importante essa informação. Tendo essa informação, agora eu consigo decidir se eu vou dar o próximo passo na minha rede, na minha construção da minha rede ou não. Então, o primeiro tipo de projeto, vamos ir anotando já aqui, botar um bloco de notas. Então, meu primeiro é o pré-projeto. Pré-projeto. Para quê? Para entender como vai ser. Agora que eu sei como vai ser, eu decido se eu dou o próximo passo ou não. E o próximo passo seria o projeto FTTH propriamente dito. A distribuição da rede propriamente dita. O que é o projeto FTTH? O que tem de diferente o projeto FTTH que não tem no pré-projeto? O pré-projeto ele pode ser baseado apenas em achismos, em decisões, um estudo, pensar e simular, sem o desenho propriamente dito. Você não precisa parar e desenhar para saber como vai ser. Então, o pré-projeto, o objetivo dele é esse. O segundo projeto, que seria o projeto FTTH, ele é diferente. A gente tem que analisar, tem que desenhar, tem que tomar decisões, tem que simular as situações ali, tem que definir os padrões. Então, a gente está falando do desenho propriamente dito. E quando a gente fala de projeto FTTH, tem um monte de subprojeto aí. Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Então, vamos supor que nessa área, onde eu tenho aqui o retângulo, eu fiz um estudo preliminar, eu descobri que vai custar R$100 mil e eu decidi evoluir para o próximo passo, que é o projeto FTTH. Então, o próximo passo do projeto seria lançar as caixas, dimensionar as caixas e lançar os cabos, que é o que nós temos aqui também já desenhado. Eu trouxe um exemplo pronto aqui, porque a ideia hoje não é desenhar a rede, mas sim explicar sobre a rede, sobre os tipos de projetos FTTH. O que tem nesse tipo de projeto FTTH? E quando eu falo esse tipo, é porque não existe um padrão, uma regra, uma norma de projetos FTTH. Não procure isso, porque isso não existe. Cada projetista tem o seu pitaco com as suas informações que ele acha necessário, que ele acha obrigatório que o provedor tenha que saber. Mas o motivo pelo qual é importante você conhecer sobre projetos, sobre o que você quer, para você contratar o projeto certo, cobrar o projeto certo, enfim. Então, nesse projeto aqui, né, nessa área, o que foi feito aqui? Foi feito o seguinte, foi feita a distribuição das caixas, que são esses triângulos amarelos aqui, e foi feita a distribuição dos ramais, que são essas linhas vermelhas, e a distribuição do nosso backbone, que é essa linha
azul. Legal. Então vamos fazer a leitura do projeto. Então eu estou saindo aqui da minha OLT, aqui em cima é onde fica a suposta OLT do nosso provedor. Estou saindo com o cabo vem sentido para baixo aqui da nossa tela, e ele vai cruzando essa avenida, esse backbone, e ele está atendendo os ramais que estão atravessados aqui, estão nessas ruas. Então o nosso cabo ele vai percorrendo esse sentido aqui. Esse projeto está sinalizando onde nós temos as caixas hub, ou seja, caixas com splitter de primeiro nível que vai atender o ramal, e também está mostrando onde tem as nossas CTOs. Beleza. Esse projeto está dizendo que a linha vermelha é um cabo de 6 vias, está aqui na nossa legenda, tá? Tem uma legendinha aqui que está dizendo as coisas, mas está dizendo que essa linha vermelha aqui é um cabo de 6 vias, que são os ramais, e a linha azul é o backbone, ele é um cabo de 24 vias que ilumina esses ramais. Legal. Nesse projeto aqui tem um detalhezinho que eu acho muito importante, mas nem todos os projetos têm, que são os postes. Tem uma bolinha bem pequenininha aqui, eu vou aproximar para ver se você consegue enxergar melhor, mas por exemplo, aqui tem uma bolinha, aqui tem outra. Então nesse projeto também está dizendo onde estão os postes. Então olha só que legal. Com esse projeto aqui, o que você tem de informações? Você tem o quantitativo agora dos materiais, porque você investiu tempo, investiu dinheiro, alguém desenhou o projeto para você ou você mesmo desenhou, mas agora você tem o quantitativo dos materiais. Com esse projeto, como ele está aqui, exatamente como ele está aqui no Google, quem consegue já fazer o seu trabalho? A galera que for lançar a rede, por exemplo. Já tem informações aqui o suficiente de onde vão passar os cabos. Aqui nesse projeto em especial, eu já coloquei inclusive onde vai ser ancorado, onde vai ser passagem. Então, esse poste que é um pontinho preto mais grosso aqui, um pouquinho maior, significa que é ancorado. Essa bolinha menorzinha aqui significa que é somente passagem, tá? Então, esse projeto aqui que foi feito em Google mesmo, já tem informações necessárias para quem for lançar os cabos. Essa galera já consegue saber quais cabos vai passar em qual trecho. Agora, o que está faltando aqui? Está faltando uma outra coisa que compete a uma outra turma que constrói rede, que é a turma que monta as caixas, é aquela turma que bota CTO, abre a fibra, pega a fibra número 5 e faz uma fusão com splitter, pega uma caixa de emenda, faz fusão com um monte de fibra, e esse projeto aqui não tem essa informação. Por que ele não tem essa informação? Porque o projeto que diz sobre as fusões, ele se chama projeto unifilar, ou o diagrama de emendas. Então o diagrama de emendas ele diz o seguinte, eu vou pegar aqui um diagrama para colocar como exemplo esse aqui, ó, esse diagrama aqui. O diagrama ele diz, por exemplo, vamos pegar uma caixinha simples aqui para começar. Aqui, essa caixinha aqui está simples. Então nesse diagrama está falando que essa caixa aqui, que é a caixa H7, o nome dela é H7, é uma caixa hub, está passando um cabo de 12 vias. Esse cabo que está passando por aqui, foi feita uma sangria nesse cabo, e nós pegamos a fibra número 1, e nós fizemos uma fusão com um splitter de 1:8. Legal. As saídas desse splitter de 1:8, nós estamos iluminando as caixas de atendimento que pertencem ao ramal 7. Caixa 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e por aí vai. Beleza. Para iluminar essas caixas aqui do ramal 7, a gente está utilizando 4 fibras. Ou seja, nessa caixa aqui H7, passa um cabo de 12, nós estamos interceptando a fibra número 1, colocamos um splitter de 1:8, nós temos mais 4 cabos de 6 fibras, onde a gente alimenta as CTOs. Chegou na CTO 7.1, a fibra número 1 ilumina a CTO de 1:16. A fibra número 2 ela está passando reto e ela vai para a caixa 7.2. A fibra número 3 vai para a caixa 7.3. Na caixa 7.1, a gente está fazendo uma fusão da fibra 4 do cabo que chega com a fibra 1 do cabo que vai
para CTO 7.4. Ou seja, o que diz no diagrama unifilar? Diz as informações necessárias que a galera que vai montar as caixas precisa para conseguir montar as caixas. Então, o diagrama unifilar, ele pertence ao projeto FTTH, mas nem sempre os projetistas entregam isso quando vão fazer um projeto FTTH. Às vezes é cobrado separado, às vezes o projetista não quer fazer porque acha complexo fazer no AutoCAD ou numa outra ferramenta, por exemplo, mas o diagrama unifilar, no meu ponto de vista, é um documento muito importante para conseguir montar a rede FTTH como ela tem que ser propriamente dito. Um tempo atrás eu estava fazendo um projeto, eu estava continuando o projeto com um provedor, um projetista começou e não terminou o projeto, deu no pé e eu peguei essa bronca para ajudar o provedor a resolver, terminar o projeto que ele estava desenvolvendo. E o ruim é que o projeto ele já estava sendo instalado, então o que aconteceu? Aconteceu que eu tive que seguir um padrão que estava sendo feito naquele projeto. E aquele projeto não tinha o diagrama unifilar, que é um documento como esse que você está vendo. Aquele projeto, o projetista que estava desenvolvendo, para não precisar fazer o diagrama unifilar, ele criou um nome para as caixas e naquele nome da caixa, que era um nome desse tamanho, já dizia qual era a fibra que iluminava aquela CTO. Parecia uma ideia interessante, só qual é que era o problema? O problema é que todos os técnicos tinham que saber interpretar o nome e o nome era uma coisa muito gigante, parecia um número de série, era uma coisa bem ruinzinha mesmo de decorar. Então, voltando para o nosso segundo tipo, que é o projeto FTTH, o projeto FTTH, ele tem que ter esse cara aqui, que é o diagrama unifilar, que a galera que vai montar a rede vai utilizar isso para saber quais cabos, quais fibras vai fazer fusão com quais cabos. Beleza. O que mais tem que ter o projeto FTTH? O projeto FTTH tem que ter isso aqui que está aparecendo para você na tela agora. Isso aqui é um cálculo de potência, onde a gente tem as informações da rede, quantas fusões, quantos conectores, qual é a potência, quais são os splitters que a gente está utilizando. E com isso, o projetista, quando vai entregar o projeto FTTH, o ideal é que ele diga para o provedor qual é o nível de sinal da rede. Então isso também pertence ao projeto FTTH. Dimensionamento das rotas, dimensionamento das caixas, o diagrama unifilar para fazer as fusões e o cálculo de potência para o provedor saber qual é o nível de sinal da sua rede FTTH. Legal. O que mais tem, ou não é obrigatório, mas no meu ponto de vista deveria ter, junto com o projeto FTTH, como por exemplo esse projeto aqui, ó, esse projeto. Isso é uma coisa interessante, tá? Se você for um projetista, se você está aqui nessa aula e você for um projetista, olha só que legal que eu vou falar agora. Um projetista que eu falo que dia e noite faz projetos FTTH, a função principal é fazer projeto FTTH. Poucos projetistas, quando entregam o projeto, eles entregam também um projeto de ampliação da rede, um plano de ampliação da rede. Isso é uma coisa bacana, isso é uma coisa legal. Então o projetista ele pode entregar isso, ele pode entregar um projeto FTTH como esse, que eu estou mostrando para você aqui, e já ter um plano de ampliação, já ter uma segunda versão do projeto desenhado para o provedor saber o que ele vai fazer quando precisar ampliar a rede, colocar mais caixa, dobrar a capacidade da caixa. Enfim, o projetista ele tem as habilidades para isso também. O projetista de verdade, vamos lá. Tem cara que não é projetista, tem cara que está copiando um desenho por aí e mal sabe o que está fazendo. E tem cara que faz o dimensionamento. E esse cara que faz o dimensionamento, ele tem habilidade sim para fazer um projeto de plano de ampliação. Então uma dica, se você é projetista, faça também um plano de ampliação. Ou seja, entrega para o provedor também alternativas do que ele pode fazer o dia que ele precisar ampliar. Se você, projetista, não der uma orientação, cara, na hora do aperto, na corrida, o provedor vai fazer qualquer coisa que funcione para colocar mais clientes na base e aí a gente sabe a bagunça que vira uma rede FTTH. Bom, legal. Dimensionamento das caixas, dimensionamento das rotas, diagrama unifilar e cálculo de potência.
Tudo isso que eu falei, não existe uma ferramenta ideal e perfeita para entregar isso. A melhor ferramenta vai conforme a mão do projetista. Então, tem projetistas excelentes que só sabem usar o AutoCAD e os caras fazem projetos maravilhosos no AutoCAD. E aí, se você entrega o Google para fazer um projeto, cara, acabou o projetista. O projetista ele perde a sua ferramenta. Ele não sabe fazer um bom projeto porque ele perdeu a ferramenta onde ele vai desenhar. E ao contrário também é verdade. Tem muito projetista bom por aí que só sabe usar o Google Earth. E aí quando precisa fazer alguma coisa no AutoCAD, no OzeMaps, no GeoGrid, GeoSite, IXC, GeoSprov, Tomodachi, enfim, qualquer outro software de documentação de rede FTTH, travou também o projetista. Então, os projetos não tem um padrão de qual a melhor ferramenta para entregar todos. E aí o que muda? Muda o seguinte, se você for fazer, por exemplo, um projeto FTTH como esse aqui no Google, você vai ter que complementar as informações aqui. Você não consegue desenhar o diagrama unifilar aqui no Google Earth, mas você pode fazer o diagrama unifilar no AutoCAD, como eu mostrei aqui para você. Você pode fazer o diagrama unifilar usando o CorelDRAW, usando o Photoshop, usando o PowerPoint, enfim, qualquer outro software para isso. O cálculo de potência você vai ter que recorrer a quê? Você vai recorrer a planilhas. Você vai ter também que fazer em outra ferramenta. Se você utiliza alguma ferramenta de documentação de rede, por exemplo, o OzeMap. Esse mesmo projeto aqui eu tenho desenhado no OzeMap. Então, se você tem um projeto desenhado numa ferramenta de documentação, aí a coisa é um pouquinho diferente, porque a ferramenta, provavelmente, ela vai ter mais recursos. Então, nessa mesma ferramenta, eu tenho, por exemplo, aqui, o diagrama de emendas, onde eu consigo colocar as fusões, os splitters, as rotas dos cabos, e eu consigo visualmente saber que eu estou mandando o sinal na fibra 1, na fibra 2, na fibra 3, por exemplo. Então, isso depende muito de ferramenta. Não estou aqui dizendo para você, utilize ferramenta Y, utilize ferramenta Z, até porque no meu curso de projeto eu ensino a fazer projeto em maioria das ferramentas, as melhores ferramentas do mercado já está lá no meu curso, como fazer o projeto nessas ferramentas, porque isso muda de projetista a projetista. Legal, então vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa anotação. A gente tem o pré-projeto, que é o primeiro tipo, e o objetivo dele é uma análise preliminar, ou seja, não é desenho, não tem muito tempo envolvido ali, é para você entender o negócio, a bronca que você vai encontrar daqui para frente. O segundo projeto é o projeto FTTH em si, que é o projeto onde nós temos o dimensionamento da rede, nós temos também o diagrama unifilar, nós temos o cálculo de potência, e na minha sugestão, um projeto de ampliação da rede também é muito bem-vindo. Ou de migração de tecnologia, daqui a pouco o provedor ele vai começar no EPON, porque é o que pode fazer agora, porque tem o equipamento, porque vai custar mais barato, enfim, não interessa o motivo. Mas você sinalizar, o provedor já ter isso em mente, que no futuro ele pensa em migrar para o GPON ou para o XGPON, por exemplo, XGS-PON, cara, por que não fazer um projeto de troca de tecnologia? Por que não agregar mais nos seus projetos, para os seus projetos serem melhor valorizados? Esse é o ponto. O cara que faz um projetinho mais completo, com mais informações, mais organizado, cara, esse cara com certeza consegue agregar mais valor no projeto, consegue ganhar um pouquinho mais. A verdade é essa, no final das contas. Consegue mais oportunidades, consegue cavar mais oportunidades e, ao mesmo tempo, como consequência, consegue ganhar um dinheiro a mais também com isso. Beleza. Terceiro tipo de projeto que eu quero falar hoje aqui é o projeto de compartilhamento. E olha só que interessante. Essa ordem que eu coloquei aqui, que é análise, projeto FTTH e depois o projeto de compartilhamento, é a ordem que melhor as coisas funcionam. Por quê? O projeto de compartilhamento, o grande objetivo dele, ou melhor, a finalidade dele, é nós informarmos para a concessionária de energia
quais postes a gente vai utilizar, onde a gente vai ancorar, onde a gente vai colocar a caixa, qual é o esforço que o nosso cabo vai fazer no poste. E é isso que interessa para a concessionária, para ela poder cobrar um aluguel de você para você utilizar os postes. O objetivo do projeto de compartilhamento é esse. A finalidade do projeto de compartilhamento é esse. Só que muitos provedores, muitos mesmo, começam primeiro fazendo um projeto de compartilhamento das rotas para depois fazer o projeto FTTH. Mas pensa comigo, como fazer o compartilhamento antes se você não sabe ainda por quais ruas o seu cabo vai passar? Então, olha que contraditório isso. Por isso que eu oriento essa ordem aqui. Poxa, fez o projeto FTTH, no projeto o projetista entendeu quais são as melhores rotas. Para quê? Para ter cabos mais curtos, para ter lances menores, para gastar menos com fibra, enfim, para trazer economia e para otimizar a rede. E aí, com base no projeto FTTH, é que é feito o projeto de compartilhamento. O engenheiro que vai fazer o projeto de compartilhamento, ele tem que olhar para o projeto FTTH e desenhar o compartilhamento baseado no projeto FTTH. Agora, qual que é o problema, qual que é a pegadinha? Bom, a pegadinha é o seguinte: pode acontecer do projetista que desenhou o projeto FTTH de ele não ter levado em consideração a ocupação das ruas, dos postes, perdão. Por quê? Porque talvez ele olhou no Google Street View, como eu estou colocando agora aqui na tela, daqui a pouco ele olhou lá no Google Street View, ele percorreu as ruas. Eu faço muito projeto olhando o Street View, impressionante o quanto ajuda o Street View, só que o problema é a idade das fotos. Então, por exemplo, essa foto aqui, ela é uma foto de fevereiro de 2019. De fevereiro de 2009 para os tempos atuais agora, a gente está falando aí de 20, 21, 22, 3 anos, tá? Nesses 3 anos, cara, será que esse poste ainda é de madeira? Será que não tem nenhuma caixa aqui? Será que só tem aqui umas 6 fibras que nós estamos enxergando aqui nesse poste? Será que tem caixa no poste ou será que as caixas já são no vão do poste? Será que não colocaram um transformador aqui? Então o que pode acontecer? Se o projetista não tiver essas informações, o projetista aquele primeiro que fez o projeto FTTH, não tiver a informação do poste em si, pode ser que o engenheiro que vai fazer o projeto de compartilhamento, ele tenha que mudar rotas do projeto. Isso pode acontecer. Bom, os projetistas, geralmente existem projetistas que fazem o projeto FTTH como esse no Google que você viu. Por exemplo, Machado. Machado faz projetos FTTH. Diagrama, cálculo de potência, plano de ampliação, enfim. São os projetos que eu desenvolvo. O Machado, ele não faz projeto de compartilhamento. Por quê? Porque eu acho isso muito específico. O cara que faz projeto de compartilhamento, ele se especializa em projeto de compartilhamento. Ele está acostumado com burocracia, ele tem relacionamento com a concessionária de energia. O trabalho é diferente. Então, quando eu faço projeto FTTH, eu tenho velocidade porque eu sou especialista em projeto FTTH. Quando o cara faz projeto de compartilhamento, ele tem velocidade no projeto de compartilhamento. Mas existem projetistas que fazem as duas coisas. Nesse caso, muitas vezes o projetista ele vai levando os dois projetos no mesmo caminho. Às vezes ele desenvolve já um projeto de compartilhamento para ter uma noção das rotas e aí ele pula para fazer o projeto FTTH. Então muda conforme cada tipo de projetista. Mas o ponto é não fazer o projeto de compartilhamento sem saber por onde os cabos vão passar. Para quê? Para não pagar aluguel de poste a mais, não fazer projeto onde é desnecessário. Bom, o que tem no projeto de compartilhamento? Vou compartilhar um projeto de compartilhamento com você aqui na tela, tá? Eu tenho 2 aqui, tá? Primeiro é esse aqui. O projeto de compartilhamento, ele nos traz as informações que a concessionária deseja saber, tá? E o que ela quer saber? Ela quer saber do provedor quais postes o provedor vai utilizar, quais rotas, quais postes vai fazer ancoragem do cabo, qual é a força que o cabo vai exercer nesses postes.
Enfim, que são os exemplos que a gente tem aqui, tá? Então vamos lá, vamos fazer a leitura desse projeto aqui. Bom, vamos começar nesse trecho que está mais simples aqui. Nesse ponto aqui nós temos uma CTO, é a CTO 352, e tem um splitter lá dentro que está nomeado aqui como splitter 44. Esse projeto aqui não é um projeto meu, é um projeto que foi compartilhado comigo para usar em exemplos de aula. Ele é um projeto que foi elaborado pela MP7 Telecom, tá? Então o que que tem aqui? Está aqui escrito que está sendo essa CTO aqui, esse poste tem a CTO 352 e tem o splitter 44 dentro dessa caixa. Beleza. Está dizendo aqui que o nosso cabo está passando por aqui, essa linha vermelha aqui. Também está dizendo que nesse ponto o cabo vai ser ancorado. Lógico, tem uma caixa, então o cabo vai ser ancorado para instalar essa caixa aqui. Então a gente já está informando para a concessionária que aqui também vai ter uma ancoragem. Legal. Nesse poste aqui não está sinalizando que o cabo é ancorado, então o cabo vai fazer a passagem apenas por esse poste aqui. Beleza. Chegamos numa esquina. Aqui na esquina o desenho ficou um pouquinho mais complexo. Vamos lá. O que que nós temos aqui? Nós temos os 4 postes da esquina, aqui, aqui, aqui e aqui. E nós temos um X aqui, que é a cordoalha desses cabos aqui. Para quê? Para a gente poder fazer curvas com o nosso cabo. Então, aqui no projeto está sinalizando que eu tenho uma cordoalha interligando esses 4 postes aqui. E também está sinalizado que os cabos estão, todos eles, presos aqui, estão espinados o cabo aqui e estão espinados os cabos aqui também nesse cruzamento. Também está dizendo que o cabo ele é ancorado aqui, que tem uma CTO, que tem um splitter e vida que segue. Nós temos 2 cabos, por exemplo, aqui nesse trecho. Então é isso que diz um projeto de compartilhamento. É como nós vamos prender o nosso cabo nos postes e quais postes nós vamos utilizar. A força que esse cabo está exercendo nos nossos postes também. Isso é um projeto de compartilhamento. Machado, quem faz o projeto de compartilhamento? Bom, o projeto de compartilhamento, as concessionárias, elas exigem que alguém seja responsável, que alguém responda tecnicamente por aquele projeto que é submetido na concessionária. E elas exigem que seja um engenheiro que tenha CREA, porque ele tem condições de se responsabilizar por isso. Algumas concessionárias aceitam que sejam técnicos que possuem CREA também. Só que isso muda de concessionária para concessionária. Então, se você está pensando em fazer projetos de compartilhamento, boa sorte, tem muita coisa para estudar. Se prepara para um mundo extremamente burocrático e dá uma olhadinha na página da concessionária, porque lá vai ter alguns documentos, como por exemplo o manual de compartilhamento, e lá vai dizer o que tem que ter o projeto e o que não precisa ter o projeto, quais documentos você tem que encaminhar junto com os projetos também, tá? Então, seguindo a nossa ordem, pré-projeto, para quê? Para a gente entender como vai ser o nosso projeto, nossa área, depois o projeto FTTH para fazer o dimensionamento da rede, e depois o projeto de compartilhamento em si, que eu mostrei esse projeto para você aqui como exemplo, para a gente poder submeter o nosso projeto à concessionária. Legalmente falando, nós somos obrigados a ter projeto de compartilhamento e de pagar aluguel de poste para a concessionária. Muitos provedores não fazem, sim, muitos não fazem. Custa caro? Sim, custa caro o aluguel do poste, mas legalmente nós somos obrigados, tá? A minha dica para você é o seguinte: se você vai fazer uma rede e você decidiu não fazer o projeto de compartilhamento agora, não pagar aluguel de poste agora, se você vai fazer isso daqui a pouquinho, quando você for fazer o seu projeto FTTH, já faça pensando que você vai fazer o compartilhamento depois. O que eu quero dizer com isso? Utilize rotas que podem ser utilizadas. Instala a fibra do jeito que a fibra tem que ser instalada. Se a concessionária está exigindo que as caixas sejam no vão do poste, em cordoalha, e não seja mais no poste, cara, já faz a sua rede com a caixa no vão do poste para não ter dor de cabeça depois, tá? Então essa é a minha dica. Vai fazer compartilhamento depois? Ok, mas
faça todos os outros projetos e faça o dimensionamento já de uma forma que você não precise corrigir depois. Bom, eu botei aqui um quarto tipo de projeto que não é um projeto que pertence ao mundo do projetista FTTH. Só que se você for provedor, você está aqui olhando essa aula, você é provedor, você tem que também ter em mente aí que não é só da parte física que sobrevive um provedor, não é só da parte física que uma rede precisa estar bem preparada para funcionar tudo direitinho. Então existe um outro projeto aí, que é o projeto lógico da rede, que também tem que ser providenciado pelo provedor. O que é o projeto lógico? O projeto lógico da rede são as configurações. Por exemplo, estou recebendo o link, coloquei um concentrador PPPoE, ele vai ser o gateway, beleza. Eu vou ter nele 5 VLANs e cada VLAN vai atender uma porta PON, por exemplo, de uma OLT. A minha OLT ela tem redundância de uplink até chegar no PPPoE. Eu vou colocar um outro PPPoE, um outro concentrador que vai trabalhar como contingência, vai trabalhar como backup do primeiro concentrador PPPoE. Então, se você é provedor de internet, poxa, está fazendo projeto FTTH, está fazendo diagrama de Menas, está fazendo, enfim, todos os documentos necessários para construir a rede, cara, faça também um projeto lógico que com certeza a rede vai ter outro desempenho. A gente faz um projeto FTTH para quê? Para não ter que mexer depois, para não ter retrabalho. A verdade é essa. E se a gente fizer um projeto lógico da rede, a gente também não vai precisar mexer nas configurações lógicas num curto e médio espaço de tempo, né? A ideia simplesmente é essa. Galera, vamos abrir o chat aqui para tirar dúvidas, vamos bater um papo aqui sobre fibra, sobre projeto, eu posso mostrar exemplos aqui para você. Durante a aula eu não consigo prestar muita atenção no chat, porque aí acaba desviando o foco aqui do conteúdo em si, mas vamos botar o chat aqui agora para a gente conversar um pouquinho sobre projetos, sobre opiniões, sobre possibilidades. Vamos olhar um pouquinho a garganta também. E vamos trocar uma ideia. Se você entrou agora há pouco nessa aula, está um pouquinho perdido, essa aula a gente está falando um pouquinho sobre projetos, tá? Quero deixar um convite para a próxima aula, a nossa aula número 44, que é uma aula quando a gente vai falar sobre redes pré-conectorizadas. E não só falar o que é uma rede pré-conectorizada. Eu recebi materiais, eu estou com material aqui, eu quero mostrar algumas coisas de materiais também e eu quero fazer algumas continhas com você para a gente entender quando vale a pena a rede pré-conectorizada, para quem que vale a pena a rede pré-conectorizada, quando a gente vai usar uma rede pré-conectorizada no nosso provedor e ainda como que eu faço um projeto para uma rede pré-conectorizada. Como o material ele é diferente, então a gente também tem que pensar um pouquinho diferente na hora de fazer o nosso projeto FTTH. Beleza? Pô, ninguém tá com dúvida hoje? Legal. Então a aula foi esclarecedora, né? Não eliminem as aulas, por favor. Desculpa, meu amigo, mas é uma forma de prestigiar quem, felizmente, já é o nosso aluno e está dentro da plataforma, né? Que aí o aluno consegue assistir, além de todo o curso, consegue assistir as aulas que já aconteceram e consegue ver quantas vezes quiser. O Jackson comentou ainda que teria o as-built. Cara, o as-built. O as-built, ele não é um tipo específico de projeto, mas ele é muito importante, ele pertence ao projeto, ele é muito importante. Eu não comentei ele na aula aqui, então foi muito bom ter me dado essa ajudinha aqui no finalzinho da aula, tá? O que é o as-built? O as-built, ele é a atualização do projeto conforme ele foi construído. Inclusive, se a gente pegar e traduzir ao pé da letra essa palavra, significa como construído. Por que isso? Porque por melhor que seja o projetista, o cara conhece, sabe dos materiais, sabe como é a infraestrutura, por melhor que seja o projetista, às vezes no campo alguma coisinha tem que ser diferente. Poxa, daqui a pouco o cara foi lá instalar, o instalador foi lá lançar o cabo, e na hora que foi ancorar o cabo no poste, ele percebeu que o poste não estava exatamente na linha com os outros postes, ele estava formando um ângulo de 20 graus na fibra, a fibra estava dobrando 20 graus.
Então daqui a pouco, ao invés de fazer passagem, o cara que instalou, ele teve que tomar a decisão de ancorar naquele ponto para não estragar o cabo óptico. E isso acontece várias alterações na rede. Daqui a pouco chegou na hora de instalar a caixa, poxa, colocaram um transformador lá, o projeto já tinha sido aprovado, não tinha transformador antes, mas na hora de instalar tinha um transformador no poste. Então o cara que está construindo a rede, ele não pode botar a caixa onde tem um transformador. Ele vai ter que botar um poste antes ou um poste depois. Isso acontece, tá? Só que aí, para a gente não ficar com um projeto desatualizado, o certo é os técnicos passarem as informações para o provedor, passarem as informações para o projetista e o projetista atualizar o projeto. Para quê? Para a gente ter uma coisa fiel do que está na rua e o que está no papel. Projeto desatualizado não serve para muita coisa. Então, muito importante, obrigado pela lembrança, tá, Jackson? O as-built é fundamental. E aí, mais uma coisinha para você colocar no seu balaio aí, como projetista, na hora que você for fazer uma proposta comercial para montar um projeto. Você pode colocar que você faz uma análise preliminar, você pode fazer o projeto FTTH, você faz o diagrama de fusões, você faz o cálculo de potência da rede, você faz plano de ampliação e você pode fazer as-built também na rede. Legal. Se você for um engenheiro e quiser fazer projeto de compartilhamento, você pode também fazer o projeto de compartilhamento. Então, vai aumentando as suas possibilidades. Esse é o ponto. Esse é o ponto mesmo, tá? E uma coisa importante sobre o ser projetista e fazer projetos é que toda hora algum material novo está surgindo, uma forma de fazer diferente, e a gente tem que estar antenado para conseguir agregar essas coisas nos nossos projetos, tá? Pergunta do Vinícius aqui. Projeto com CTOs em esquinas, você acha mais viável do que CTO na metade da rua? Vinícius, depende. Depende muito, tá? Por quê? Vamos lá. Vamos voltar para minha tela aqui. Vamos voltar para minha tela porque eu quero mostrar um exemplo para você. Então dá uma olhada aqui na minha tela. Vamos supor que nesse caso aqui, vamos supor que nós tivéssemos... Vamos pegar uma outra área, tá? Vamos pegar uma outra área. Aqui. Vamos supor que eu vou fazer projeto nessa área aqui, tá? Nessa área, se eu colocar uma caixa no meio da quadra, vamos supor que a minha caixa fosse aqui, ó. Se eu colocasse uma caixa no meio da quadra, talvez seria muita caixa para a quantidade de casas que tem aqui, mesmo colocando uma caixa de 1:8, tá? Aqui até parece que 1:8 seria coerente, mas vamos supor que tivesse menos casas aqui. Beleza. E aí, eu tenho um outro projeto pronto, vou fazer melhor ainda. Deixa eu abrir aqui um outro projeto, eu lembrei agora que eu tenho um outro pronto aqui. Eu acho que é esse aqui. Eu acho que é esse aqui. Vamos ver. Vamos torcer para que seja esse cara aqui. Aí. É esse aqui mesmo, tá? Não é bem esse aqui. Não é esse aqui. Bom, esse projeto aqui, ele é um projeto de exemplo que eu já fiz muitas variações dele, tá? Por isso que eu não lembrava se era esse aqui que eu tinha ou não. Mas nesse projeto, as quadras são quadradas, tem poucas casas e é um projeto que eu exploro ter a CTO na esquina. Por quê? Porque se eu tiver a CTO na esquina, o que acontece? Eu consigo atender os clientes que estão nessa rua aqui e eu consigo atender também os clientes que estão nessa outra rua aqui. Eu consigo pegar as duas ruas tendo a caixa na esquina. Eu acabo otimizando a minha rede tendo a caixa na esquina. Então, quando uma cidade tem poste nas esquinas e a gente pode utilizar esses postes, e é uma cidade que tem as quadras pequenas, que não faria sentido a gente ter a caixa no meio da quadra, eu coloco a caixa na esquina e o projeto fica muito bom colocando a caixa na esquina. Ah, Machado, mas na esquina vem o carro, bate, quebra o poste, derruba a rede. Pode acontecer. Só que todo poste pode levar uma porrada de um carro e pode cair, tá? Eu, particularmente, eu gosto de projeto com CTO na esquina. Só que tem projetos que não faz sentido. Por exemplo, aquele projeto, esse projeto aqui, não faz sentido eu colocar na esquina. Por quê? Porque a minha quadra é grande aqui. Porque se eu colocar de 1:16, atende bem a quadra aqui. E aí faz mais sentido eu colocar no meio da quadra
e colocar outras caixas no meio da outra quadra para atender a outra rua. Esse é o ponto. Por isso que não tem regra, viu, Vinícius? Isso é uma coisa importante, tá? Eu ensino isso na formação de projetos. Quando a gente vai fazer um projeto, a gente não pode pensar assim, cara, o que é melhor em todos os casos? Não existe, tá? Então, o que eu vou explorando no curso? Eu vou explorando as perguntas que a gente tem que se fazer, as análises que a gente tem que fazer para construir a rede, tá? Por exemplo, você olha a área e você já vai analisar se a CTO vai ser de 1 para 8 ou 1 para 16. Beleza. Depois você analisa se vai ser balanceado ou desbalanceado. Beleza. Depois você analisa os cabos que você vai utilizar, as rotas que você vai utilizar, se você vai fazer 64 ou 128. Então tudo isso você pensa no que é melhor para o projeto que você está fazendo. E não de forma geral para todo mundo. Então por isso que eu sempre falo, cara, projeto não é Ctrl+C, Ctrl+V. Projeto é analisar, desenhar, pensar e encontrar a melhor solução para aquele projeto, para aquele problema, né? Sempre seguindo as boas práticas, né? Vamos lá, Machado. Boa tarde. A fibra não aceita o ângulo fechado, ela pode se quebrar ou pegar algum tipo de espelhamento. Olha só, Manuel, tem várias perguntas na mesma pergunta, tá? Vamos lá. A fibra ótica, eu não preparei nenhuma aqui para mostrar. Eu não tenho nenhuma que eu estou enxergando perto nesse momento, tá? Mas a fibra ótica, ela é, falando da fibra, não do cabo, tá? A fibra, ela é muito resistente mesmo, se eu tracionar ela em linha reta. Se eu puxar uma fibra em linha reta, eu faço isso no curso, eu enrolo a minha fibra nos dedos e eu começo a puxar, cara, a fibra começa a cortar o meu dedo e ela não arrebenta. Agora, se eu dobrar a fibra, diminuir, fazer um raio de curvatura pequeno, dobrar ela, aí ela quebra, porque ela não foi feita para dobrar. Ela tem resistência em linha reta, mas se eu dobrar, eu quebro a minha fibra. Quando eu dobro, antes de quebrar, ela já começa a atenuar sinal, ela já começa a dispersar o sinal, ela vai perdendo o sinal. Então, quando a gente dobra uma fibra muito, acontecem duas coisas. A primeira é perder muito sinal, atenuar o nosso sinal. E a segunda, dependendo do quanto dobrar, pode quebrar a nossa fibra e ausência total de sinal, tá? Existem algumas fibras que suportam um raio de curvatura menor. Então, se a gente pegar um cordão óptico que a fibra é do tipo BLI, significa que eu posso curvar melhor o cabo, né, o cordão, e eu não vou gerar uma atenuação quando eu dobrar ele, quando eu diminuir muito esse raio. Claro que existe um limite. Os cabos drop, que são os cabos menores, os drops compactos, geralmente a fibra que tem lá dentro é BLI, porque pode acontecer de dobrar o nosso cabo. Já os cabos da rede, o cabo AS, não tem cabo AS com fibra BLI lá dentro. Por quê? Porque a estrutura do cabo não deixa a gente dobrar ele a tal ponto de atenuar. E se dobrar, antes de estragar a fibra, vai estragar a própria estrutura do cabo. Então o cabo AS também tem um limite do quanto a gente pode dobrar ele para não danificar o próprio cabo, tá? Por isso que numa rede FTTH, quando a gente vai fazer o dimensionamento da rede, nós não podemos ter um ângulo do nosso cabo superior a 8 graus. Por quê? Porque se eu tiver uma diferença de rota superior a 8 graus e eu tiver um suporte fazendo a passagem desse cabo, vai começar a danificar o cabo e depois que danificar o cabo vai começar a danificar a fibra, vai gerar atenuação e vai dar problema na nossa rede. Espero que tenha respondido a tua pergunta, tá, Manuel? Tinha várias perguntas aqui na mesma pergunta e eu espero que eu tenha respondido ela. Galera, de conteúdo de aula que eu tinha preparado para hoje é isso, né? Esse era o nosso papo sobre os tipos de projeto e quando que a gente utiliza cada um desses tipos de projeto. Então, existe um primeiro projeto, uma análise que a gente usa mais para ter uma ideia de negócio, que é o pré-projeto. Eu anotei isso aqui na nossa colinha, ó. Pré-projeto para a gente ter uma ideia, essa análise preliminar. Depois, o projeto FTTH em si, que é o dimensionamento. Aí, geralmente, você vai ter que pagar para algum projetista fazer isso, tá? Que ele vai pensar na rede, vai dimensionar a rede e não sair copiando e colando padrões. Depois disso, o projeto de compartilhamento, ou seja, para você utilizar os postes e aprovar isso à concessionária. E,
por quarto, né, o projeto aqui que não está na mão do projetista FTTH, mas que o provedor precisa fazer também esse projeto, ele é o projeto lógico da rede, que é como eu vou iluminar, como que eu vou atender, quem vai ser o meu concentrador PPOE, enfim, como que essa rede vai funcionar, digamos assim, tá? Esses são os 4 tipos de projeto. E claro que lá dentro desses projetos, a gente viu que tem muitas coisas, muitos outros tipos de projetos também, os subprojetos, cálculo de potência, diagrama unifilar, plano de ampliação, enfim, tudo aquilo que a gente estava discutindo aí no decorrer da nossa aula. Galera, valeu, brigadão para quem está participando ao vivo aqui da nossa aula. Eu espero que essa aula tenha conseguido esclarecer alguma dúvida, tenha conseguido te ajudar em algum momento, que isso possa te ajudar daqui para frente. Eu acho que a grande mensagem dessa aula é: faz o projeto antes de construir a rede, porque fazendo o projeto a gente enxerga coisas que a gente não enxergaria simplesmente subindo no poste e lançando o nosso cabo. Fazer o projeto muitas vezes parece um custo desnecessário. Ah, vou pagar 5 mil para um projetista fazer o desenho, vou pagar 10 mil para um projetista fazer um desenho. Mas economizar 5 mil reais na construção de uma rede FTTH, cara, é muito fácil. É muito fácil mesmo. Se você lançar, olha só, se você simplesmente sair lançando cabo, foi lá, lançou cabo de 12 vias, lançou 10 quilômetros de cabo de 12 vias, e depois no projeto alguém te disse que poderia ter sido um cabo de 6 vias, cara, a diferença de um cabo de 6 vias para um cabo de 12 vias, vamos lá, 50 centavos o metro, você lançou 10 quilômetros, a gente está falando de 5 mil reais de diferença em cabo. Ou seja, se você tivesse pago um projeto 5 mil reais para fazer o projeto, o projetista provavelmente teria colocado um cabo de 6 vias, você teria economizado esses 5 mil reais e usado um cabo de 6 vias. Isso é só um exemplo. E tem tantas outras coisas. Ter que trocar um cabo, ter que remanejar cabo, ter que baixar 3, 4 vezes uma caixa, mandar a equipe para lá. Tudo isso a gente economiza tendo um projeto. Por isso que é importante fazer o projeto. Então, se você pensa em construir uma rede FTTH daqui a um ano, cara, você tem que estar fazendo o projeto hoje. Já tem que trabalhar no projeto para ter tempo, para pensar, para fazer o dimensionamento, para comprar com antecedência, comprar o material certo, se organizar. Isso traz economia no projeto. Isso traz economia na rede. Beleza? Galera, valeu, obrigado como sempre. E eu aguardo você na nossa próxima aula sobre as redes pré-conectorizadas. Valeu!